Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade firmada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Como eu estou feliz por estar com vocês essa noite. Como é bom ver uma juventude sedenta pela presença de Jesus. Queridos, somos vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A expressão mais que vencedor não é que você vai vencer todas. A expressão mais que vencedor não significa que você vai colecionar medalhas e troféus. Mais que vencedor, à luz da Bíblia, é ir além dos limites. É quando você não consegue orar de pé, você vai orar de joelhos. Quando cansar-se de orar de joelho, você vai deitar. Quando cansar de orar deitado, você vai levantar. Quando estiver tudo bem, você está firme. Quando as coisas se tornarem complexas, você continuará firme. Porque a fé não é para te garantir proteção de todas as dificuldades. Não é porque você tem fé que Deus vai te proteger de todas as dificuldades. Na realidade, a fé é para te gerar segurança nas dificuldades. Tem gente que não recebe a proteção da dificuldade, mas ele encara as dificuldades com segurança. Isso é fé. A fé não é para te dar o que você nunca teve, é para te tornar quem você nunca foi e você nunca seria sem ela. A fé bíblica trabalha em nós. A fé bíblica trabalha, molda nosso caráter. No capítulo de número 5, Jesus vai falar sobre o ser. E o ser precisa vencer o ter. Vencer para nós precisa ser muito mais do que conquistas. Para Deus precisamos ser, porque vida precede ação. Jesus vem falando sobre as características das pessoas do reino. E ele usa a expressão bem-aventurados. Algumas versões lidas por vocês, por nós, afirmam abençoados. E aí nós as interpretamos como felizes. Mas num significado mais profundo e mais antigo, a expressão de bem-aventurado é marchar, caminhar, aquele que marcha apesar. Bem-aventurados pobres de espírito, porque reconhecendo sempre sua necessidade espiritual, a eles pertence o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, já foram injustiçados na vida, e por causa disso se tornam instrumentos de justiça na terra. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que conseguem se importar com as pessoas, coloca para dentro. Aqueles que conseguem se compadecer, sentir a dor com. Aos misericórdios há uma promessa de misericórdia. Jesus vai afirmando sobre ser misericordioso, ser sedento pela justiça, ser puro de coração. Essa expressão ele está falando de inocência. Essa expressão ele está falando de não permanecer na pecaminosidade, se permitir ser tratado. E ele vai afirmar uma palavra de desafio.
porque o evangelho começa num tempo de desafio. Jesus vai liberar uma palavra confrontadora para nós e para aqueles que o escutavam no seu tempo. Ele olha para seus discípulos, que são as pedras que Jesus os colocou como fundamentos doutrinários para a nossa fé e permanecermos até hoje com a doutrina dos apóstolos. Escuta isso. Jesus diz aos apóstolos, porque através deles a mensagem chegaria a nós. Vós sois. Jesus não disse vós sereis. Jesus não disse vós foram. Jesus disse vós sois a luz do mundo. Jesus é luz. Deus teve homens luz. A igreja é luz. E eu quero falar com vocês sobre o tema a luz inapagável, a luz que ninguém vence, a luz que ninguém nunca conseguiu vencer, a luz que ninguém vencerá. Júlio César, imperador, foi assassinado em 44 antes de Cristo. Otávio, seu filho adotivo, assumiu o império e promoveu o pai Júlio César a Deus. Ele divinizou o seu pai assassinado. Conta-se que certa feita, quando Otávio viu uma estrela cadente, ele bradou em alto e bom som: lá vai Júlio César em busca do seu lugar entre os deuses. Ele diviniza seu pai. Quando ele vê a estrela, ele diz: é o meu pai encontrando o seu lugar entre os deuses. Essa sempre foi a pregação da religião. O homem tentando chegar a Deus ou se autodivinizando. Quando a mensagem do evangelho é Deus descendo aos homens. Otávio ainda não tinha o entendimento da mensagem clara do evangelho. Depois que Otávio venceu 2 guerras, eu preciso de sua atenção. Depois que Otávio venceu 2 guerras contra Marco Antônio e contra Cleópatra, Otávio, filho de Júlio César, o imperador assassinado, Otávio, que assumiu o império depois do seu pai, ele vence 2 guerras e passou a ser chamado de Otávio Augusto. Com essa vitória também passou a ser chamado de Christus, ou Cristo, ou o escolhido. Com essa vitória ele começa a receber títulos pelas pessoas que o cercam, e esses títulos começam a ser divulgados. Quando Roma conquistava os bárbaros, povo sem luz na mente, povo que não tinha a tecnologia romana, esse povo sendo dominado pelos romanos, ouviam a mensagem do imperador. Nós temos a expressão evangelho, e quando a gente lê evangelho a gente já pensa em Jesus. Mas no tempo em que Cristo nasceu, a expressão evangelho até hoje é boas novas. Só que no tempo que Jesus nasce, boas novas era a pregação sobre Roma, ou a pregação sobre o imperador. Então o evangelho anunciado, a boa nova anunciada era: Otávio é o Cristo, Otávio é o grande. Esse camarada, eu estou falando otário aqui, é Otávio. Otávio é o Cristo. Otávio agora é Senhor, porque dominou as nações. Otávio também é chamado de soberano, porque no seu reinado ele é divinizado pelos títulos, ele consegue governar os bárbaros. Otávio agora, diante do império, é escolhido, é o Salvador e Senhor. Repitam após mim, por gentileza: Salvador. Agora diga Senhor e diga Cristo. Esses 3 títulos estavam sendo divulgados
sobre Otávio. Sim, costumeiramente os imperadores se autodivinizavam. Isso é natural, isso é normal, isso não era novidade, porque desde os tempos antigos os homens quiseram, o diabo quis, os grandes quiseram tomar o lugar de Deus. Então ele é o escolhido, Cristo, ele é o Salvador, ele é o Senhor soberano sobre as nações. Entenda, por favor, que esse é o período que Cristo nasce, quando o anjo de luz olhou para a sua glória e disse: subirei, estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Adão, aqui embaixo, terra, tentou ser igual a Deus. Quando o anjo de luz disse: serei semelhante ao Altíssimo, Deus desceu em juízo e ele foi expulso. Quando Adão tentou ser igual a Deus, Deus desceu e Adão também foi expulso. Na Torre de Babel, naquela construção onde os homens se uniram para tentarem alcançar a divindade, Deus desceu e os impediu de continuar. Agora, quando o imperador Otávio está sendo divinizado, Deus desce mais uma vez, mas ele desce em Cristo, ele desce em um bebê, ele desce em uma criança. Como assim, pastor? É Roma que domina? É o imperador que é o Cristo, é o imperador que é chamado de Senhor, é o imperador que é chamado de Salvador. Pois é, quando Lúcifer disse: subirei e serei, Deus desceu em juízo e o fez descer, o fez cair. Quando Adão disse: serei semelhante ao Altíssimo, Deus desceu e o expulsou. Sim, quando na Torre de Babel quiseram subir, Deus desceu e os impediu. Quando Nabucodonosor disse: essa é a Babilônia que eu construí pela minha glória, para minha magnificência, Deus desceu em uma voz de juízo e disse: vai virar bicho e vai comer capim. Ainda tem muito capim para gente soberba. Agora, no tempo do imperador Otávio, as pessoas dizem: é o Cristo, é o Salvador, é o Senhor, é o escolhido. Aí Deus desce em forma de bebê, Deus desce pequeno, Deus desce criança. E enquanto o falso, nas trevas da idolatria, está no trono, ele é colocado numa manjedoura. Mas mesmo ele descendo para decretar a verdade do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Salvador e do verdadeiro Senhor, ele desce em humildade, porque a mentira das trevas sempre será vencida pela luz da verdade, ainda que ela comece pequena. Jesus, ainda bebê, ainda criança, colocado numa manjedoura, movimentado nos braços de Maria, já está incomodando. Enquanto se divulgava as boas novas: Otávio é Cristo, Senhor e Salvador, no Evangelho de Lucas capítulo 2, descem anjos de Deus a uns simples pastores e diz: nasceu hoje o Senhor, o Salvador, o Cristo. Ah, meu Deus, teve gente que não pegou, eu tô ligado que teve gente que não pegou. Todo mundo divulgava: Otávio é Cristo, Otávio é Senhor, Otávio é Salvador. Quando todos se
quando tem um se autodivinizando, Deus desce em criança, Deus desce em Cristo, e o anjo diz: nasceu agora o Cristo, o Salvador e o Senhor. Aleluia! Só que os pastores foram cercados por uma grande luz e agora vão visitar o menino Deus, o Deus menino que se fez carne, que desceu e que se humilhou. Olha que coisa linda! Todos os homens que deixaram a soberba entrar no coração imitaram Lúcifer. Subirei, serei, irei acima, serei como Deus. Interessante essa diferença, porque enquanto o diabo disse subirei, Jesus disse descerei. Lúcifer disse serei semelhante ao Altíssimo. Jesus olhou para baixo e disse serei semelhante aos homens. O diabo subiu, caiu. Jesus desceu, subiu e está à direita de Deus, intercedendo por nós. A verdadeira luz chegou. Otávio não é Cristo, Otávio não é Senhor, Otávio não é Salvador. Jesus chegou como luz. Falando ainda desses homens que por causa da soberba tentaram se divinizar, se tornar Deus. Escuta isso: toda criança quer ser adulto, todo adulto quer ser rei, todo rei quis ser imperador, todo imperador quis ser Deus, só Deus quis ser menino. E é assim que ele vai superar o poder das trevas. Eu preciso de retorno aqui, deu para tolerar até agora. Se puder me ajudar no som, por gentileza. Deus sempre teve homens luz, as trevas sempre tentando, mas não prevalecem. Como diz o Evangelho de João, capítulo de número 1. Deus teve homens luz. Adão foi o homem que nasceu em luz. Adão foi um homem que nasceu cercado pela luz. Adão foi um homem que viveu, cresceu, cercado pela luz da glória de Deus. O segundo homem que a Bíblia chama de luz, chama de lâmpada, é Davi. Mas Davi tem duas fases. Eu queria a sua atenção agora, por gentileza. Davi tem a fase guerreiro e Davi tem a fase lâmpada. O Davi fase guerreiro é pregador igual a Mateus. O Davi fase guerreiro é pregador igual a mim. A gente está vencendo gigantes, a gente está correndo, porque os nossos líderes que vieram antes de nós nos facilitaram o caminho. Certo dia, o bispo Manuel Ferreira disse aqui nessa tribuna: nós estamos passando como Ferrari, mas os que vieram antes de nós foram tratores. Foram tratores que vieram tirando as dificuldades para passarmos com mais facilidade. Então Davi teve a sua fase de um Davi guerreiro, mas chegou o momento do Davi lâmpada. É quando Davi estava cansado, é quando Davi estava quase à beira da morte. Segundo Samuel 21, e um gigante veio contra Davi, lutava contra Davi, e Davi cansou. Davi está prostrado. Quando Davi está cansado, quando Davi está prostrado, quando não tem a mesma força de antes, a mesma energia de antes, porque não é mais o Davi guerreiro. Quando o gigante vai matá-lo, quando o gigante vai acabar com o Davi lâmpada, Absai pula entre os dois, defende Davi bradando: eu não vou deixar que se apague a lâmpada de Israel. Nós precisamos entender uma verdade. Temos os cantores guerreiros, temos os pregadores Davi guerreiro, mas temos os pastores
que são Davi lâmpada. Não podemos deixar apagar os líderes lâmpadas. Não podemos deixar apagar as luzes que Deus acendeu em nosso caminho para nos dar o norte. Quem não respeita a história não está apto para escrever a própria. Quem não respeita a história ou vai morrer ou nunca vai escrever a própria. Porque a história só pode ser duas coisas em nossa vida: ou nossa pedagoga ou nossa coveira. Ou ela te ensina, ou ela te mata de raiva por você não ser capaz de escrever a própria. Respeite quem já viveu o seu futuro. Escute aquele líder que sempre, às vezes, até conta as mesmas histórias. Sabe, eu tenho ouvido algumas conversações. Não consigo ouvir pastor tal. Conta muito testemunho, mas são testemunhos verdadeiros. Não são invencionices atrás de curtida e seguidor do Instagram. Eu tô cansado de ouvir fulano, porque só prega sobre sangue, sobre juízo, sobre inferno. Na verdade, esse é o evangelho. Ou o homem vai para o céu, ou o homem vai para o inferno. Eu não dou conta de ouvir fulano, porque fica cantando só aqueles hinos antigos, hino da harpa. Mas esses hinos foram feitos com verdade. Esses hinos foram feitos em meio à angústia. Esses hinos têm doutrina bíblica. É melhor do que ouvir umas canções hoje que querem nos ensinar as vogais. Para de graça, irmão. Vai estudar para escrever um negócio que tem Bíblia. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Nos tempos que essas músicas foram escritas, nos tempos em que elas eram cantadas nas igrejas, cego via, mudo falava, surdo ouvia. Respeite a história de Davi, que é lâmpada, senão você nunca poderá brilhar. Deus teve homens luz, Deus teve homens lâmpadas. Deus teve Adão, Deus teve Davi, Deus teve João Batista. Quem está me ouvindo diz amém. Evangelho segundo escreveu João capítulo 5, versículo 33. Jesus disse assim: vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Olha o que Jesus fala de João. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Primeiro homem que teve tanta luz que eu tenho coragem de chamar o homem luz por causa da pureza em que nasceu e viveu, Adão. Segundo homem luz, Davi. Terceiro homem luz, João Batista. Quarto homem luz, Paulo. Atos capítulo 9, ele é cercado por uma grande luz. Jesus o chamou, o escolheu, o salvou e disse: eu te estabeleci como luz aos gentios. Esses homens foram homens luz. Jesus disse que ele também é a luz. Todos esses homens tiveram seus momentos de brilho e passaram. Esses homens tiveram seus momentos de influência e passaram. Só que quando Jesus estava nos braços do velho Simeão, olha o que ele cantou em Lucas 2:31. O Senhor preparou o Salvador ante a face de todos, para ser luz da revelação. Mateus capítulo 4, versículo 16, eu estou falando de Jesus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Em Mateus capítulo 17, versículo 2,
Diz a Bíblia, Jesus foi transfigurado diante dos discípulos, seu rosto brilhou como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Igreja, fala comigo, transfigurar. A palavra transfigurar significa mostrar o que é por dentro. Aquela pele, a carne, o corpo de Jesus era um véu sobre sua divindade. E de repente ele chama 3 dos seus discípulos e diz: vamos ali orar. Os discípulos seguiram a Jesus para orar. Fica comigo na palavra, por favor. Os discípulos foram com Jesus orar. E diz a Bíblia, chegando no lugar da oração, porque a revelação de Cristo é só para quem ora. Chegando no lugar da oração, Jesus começou a se transfigurar. Começou a mostrar como ele era por dentro. Começou a mostrar como ele é de verdade. E a Bíblia diz que o seu rosto começou a brilhar como o sol. A Bíblia diz que suas vestes começaram a ficar resplandecentes. A Bíblia diz que as vestes dele ficaram tão brancas, mas tão brancas, de modo que nenhum branqueador na terra daria conta de deixar vestes tão alvas como aquelas. Oh querido, isso me alegra, porque se transfigurar é mostrar o que é por dentro, e ele começa a brilhar como luz, e as vestes ficam brancas, brancas, brancas. A Bíblia está dizendo que ele é santo. Sim, a militância gay no Brasil por um tempo tentou afirmar e chegou a afirmar que Jesus teve caso com Maria Madalena. O Código da Vinci por muitas vezes quis mostrar impureza, querendo apagar a luz da santidade do nosso Cristo. Até hoje a Rede Globo de televisão tenta manchar a luz do nosso Cristo, mas Pedro, que andou com ele 3 anos, disse: ele é o cordeiro puro sem mácula. João, que andou com ele 3 anos, disse: ele é luz e nele não há treva nenhuma. Vai ter que dar mais glória a Deus que eu estou pregando Bíblia. A mulher de Pilatos mandou falar para ele: não se envolva com esse homem, ele é justo. O centurião no pé da cruz olhou para ele e disse: verdadeiramente esse homem era justo. E a Bíblia diz que os anciãos cantam em todo tempo, os anjos cantam em todo tempo, os serafins cantam em todo tempo, os querubins cantam em todo tempo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quem acredita na luz santa pura que é o nosso Cristo pode dar glória somente a Ele. Eu falei dos homens luz, eu falei da luz de Cristo. Por isso que eu peço tanta sua atenção. Homens luz: Adão, Davi, João Batista, Paulo. Cristo, a luz do mundo. Quando ele estava na cruz, quando ele bradou: tetelestai, está consumado. Pai, eu entrego o meu espírito. Aí a Bíblia diz que houve trevas. Foi o sol dizendo, em pleno meio-dia, para as 3 horas da tarde, o sol disse: se o Criador se apagar, eu também me apago.
Aí, em Mateus 5, Jesus olha para a igreja e diz: vós sois a luz do mundo. Esse tema eu vou vencer. Me fez pensar nisso, pastor Heraldo. Encheu meu coração com essa palavra. Porque primeiro Jesus disse: vós sois o sal da terra. É o trabalho da igreja internamente falando. Porque o efeito do sal é dentro. O efeito do sal é interno. Mas Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ele estava dizendo: agora você tem que ter efeito fora daqui. Porque tem gente que só presta aqui dentro. Tem gente que só sente aqui dentro. Tem gente que só adora aqui dentro. Porque ele pensa que o culto é feito aqui, é só aqui. Evangelho templocêntrico. E Jesus está dizendo: aqui você me sente, lá fora eu sinto você. Lá fora é que você tem que brilhar. Aqui você tempera. Aqui você equilibra. Um diz aleluia, outro diz amém. Um canta, outro prega, outro toca. A gente vai equilibrando o culto. A gente vai dando sabor ao culto. Mas vós sois a luz do mundo. É incomodar lá fora. É por isso que Jesus não fica muito empolgado com o culto do domingo à noite. Ele se alegra mais com o comportamento na segunda, na escola, na faculdade, no trabalho, no trânsito. Você é luz do mundo. Vamos parar com esse negócio do templocentrismo. Pelo amor de Deus, dá uma olhada para Eliseu Rodrigues aqui. Vamos parar com esse negócio de olhar para a tribuna, de olhar para a cadeira, olhar para o outro e dizer: tu tá na casa de Deus. E lá fora, querido, a gente resulta aqui do que começamos a ser lá. Alguém não aceitou isso, mas isso não é problema para eu repetir. A sua cama é mais santa do que essa cadeira que tu tá sentado aí. Dentro da sua casa, no trabalho, na empresa, na escola, entenda por favor, brilhe além daqui. Em nome de Jesus, brilhe para esse mundo, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Quando eu vejo Jesus dizendo: brilhe lá fora, vamos ter um evangelho urbano, vamos olhar para esse mundo em trevas e dizer: a diferença sou eu, a diferença está em mim. Sabe o que eu, olhando para essa juventude, sabe o que eu vejo? Você precisa sim estudar, se formar, ter os melhores empregos. Vamos assumir essa nação em nome de Jesus. Você vai ser o melhor no que faz, porque é para ser luz nessa terra, é para destacar nessa terra. Eu lembro da luz chamada José. Em casa, José brilhou tanto que o pai disse: merece uma roupa de destaque. Era o melhor filho em casa. Foi mandado para o Egito. Chegou lá no Egito, Potifar disse: rapaz, tu é o melhor funcionário que tem. Você vai ser o líder. Você vai mandar em tudo aqui. Olha só, brilhou em casa, brilhou no trabalho. Aí a tribulada deu em cima de José: deita comigo, dá com sono não. Deita comigo, José, não quero não. Não tem ninguém vendo, José. Bora pra cama, José. Não quero ir pra cama não. Por quê? Porque eu quero ir pro trono. Eu tô de olho no trono. Eu não vou pra cama, eu tô de olho pro trono. Deixa eu brilhar. José é caluniado e vai para onde?
no calabouço, na cadeia, na prisão. Chega lá, o camarada brilha como o melhor prisioneiro. O carcereiro disse: a chave está na tua mão, é tu que manda em tudo aqui dentro. Brilhou onde foi colocado, brilhou fora do ambiente religioso. Daniel, capítulo 1. Daniel e seus amigos são eleitos os mais sábios da Babilônia. Capítulo 2, Daniel brilha tanto que é eleito o líder dos sábios. No capítulo 3, Daniel não está lá, porque Daniel deve estar ao lado de Nabucodonosor. Capítulo 4, Daniel é conselheiro do rei. Capítulo 5, Daniel é constituído terceiro governador na Babilônia. Mas chega o capítulo 6, não é mais o Império Babilônico, é o Império Medo-Persa que se uniu. Dário agora é o líder. Aí o rei, isso aqui é só para quem tem Bíblia. Quem não tem Bíblia fica voando. Quem está dizendo? Agora, olha a diferença para quem tem Bíblia. Dário olhou para o reino e disse: eu quero 120 homens que me ajudem a governar. Quem estava no meio? Eu não falei para dar glória a Deus, eu perguntei quem estava no meio. Quem estava no meio? Daniel, o rei olhou para os 120 e disse: rapaz, no meio desses 120 tem 3 que vão me ajudar a governar. Quem estava no meio dos 3? Isso é para quem lê Bíblia. O rei olhou para os 3 e disse: no meio desses 3 tem um. Foi por causa disso que ele foi para a cova. O rei olhou para os 3 e disse: tem um que é melhor do que 2, que é melhor que 117. Tem um que é melhor que todos, que pode me ajudar a governar. Quem era? E tu pensa que Deus não quer grandeza para você? E tu pensa que Deus não quer que você se destaque? A igreja veio como luz se destacando de lá para cá. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Você precisa brilhar nessa geração incrédula. Você precisa, eu vou repetir isso, ser o melhor naquilo que você faz. Você tem que ser o melhor aluno da sala. Você tem que ser o funcionário do mês. Você tem que trabalhar com qualidade. Vergonha, crentes preguiçosos na empresa. Vergonha, crentes não gerando glória para o nome de Jesus na escola, na faculdade. Tem gente lá que nem sabe que ele é crente. Você é crente, irmão? Eu gosto de ir na igreja, eu gosto. Aí eu pergunto para algumas pessoas: por que a sua luz se apagou? Não deixaram eu cantar. Por que sua luz se apagou? Não citou meu nome. Por que sua luz se apagou? Não vieram me visitar. Por que sua luz se apagou? Ela terminou comigo. Aí eu vou para a história da igreja que é luz inapagável. Aí eu vejo Nero pegava os crentes e dizia: nega o nome de Jesus? Nego não. Eu vou te pendurar numa cruz e vou tocar fogo em você vivo para iluminar Roma. Eu sou a luz do mundo mesmo, pode queimar que a gente vai iluminar isso aqui tudinho. Matava os crentes, mas não negava o nome do Senhor. Sim, o imperador mandou prender um dos pais da igreja e ele estava dentro da carroça sendo levado para Roma e a carroça balançava. Aí olharam para o pai da igreja chamado Inácio e disseram assim: olha, fica tranquilo, a gente tem moral lá em Roma,
Roma. E estamos falando com os imperadores, com as pessoas de influência, para não te deixar morrer. Ele olhou e disse assim: como é que é? Não tenha por mim essa benevolência. Eu sou trigo de Deus e quero me tornar pão, sendo moído pelos dentes das feras. Ah, pastor, calma, pastor, nós vamos te fazer escapar. Ele disse: não, pode avisar que quando eu chegar lá e as feras não estiverem ávidas, eu deixo a mão nelas, porque na minha morte o nome dele será mais glorificado do que enquanto a minha vida. Aí eu vejo você querendo desviar por causa de um namoro que não deu certo. Você quer desviar porque o milagre não aconteceu. Um profeta mentiroso falou para você que a bênção iria chegar. Policarpo, pastor de Esmirna, foi levado ao magistrado. O magistrado disse: tem nada não, só dá uma prostradinha aí sim pra César. Aí ele disse assim: se você quer me convencer, porque você não sabe que eu não acredito em conversão para pior. E eu sou cristão. O magistrado olhou para Policarpo e disse assim: Policarpo, eu tenho feras. Policarpo disse: solta, manda vir. Policarpo, eu tenho fogo. Ele disse: o seu fogo dura um momento e se apaga, mas o fogo que espera você e todos esses aqui nunca vai se apagar. É o fogo do juízo de Deus. Pede um tempinho aí, por gentileza. Esses homens que estão enfrentando a morte, esses homens que estão enfrentando o Coliseu por causa da luz do Evangelho, nos deixaram mensagens, nos deixaram histórias, nos deixaram exemplos. Aí agora eu lembro do dia da inauguração do grande Coliseu. O imperador ficou em pé diante da multidão e disse assim: gente, diante dessa grande maravilha, queremos fazer uma homenagem ao arquiteto dessa grande maravilha. Aí o povo aplaudiu. Quem me ouve diz amém. Aí o povo aplaudiu. De repente o imperador disse assim: vamos agora matar 10.000 cristãos em homenagem a esse trabalho do nosso arquiteto. Quando os cristãos começaram a entrar, pisoteados pelas feras, destruídos pelos leões, sabe quem levantou do lado do imperador? O arquiteto levantou e disse: eu também sou cristão. Debaixo de ameaça, ele não deixou sua luz se apagar. Na idade das trevas espirituais, a igreja escondia as escrituras sagradas, trancava as escrituras sagradas, acorrentava, não permitia que as pessoas lessem. Porque se a maioria dos papas e padres deixassem as pessoas lerem a Bíblia, eles não permaneceriam em trevas, porque essa é a luz da verdade. Só que essa palavra que tanto tempo foi acorrentada, hoje ela liberta o homem do poder das trevas. Essa palavra que muito foi queimada liberta o homem do fogo do inferno. Sim, nos anos de 1500, se aproximando de outubro, o Papa
Opa, Leão 10 mandou seu discípulo e logo para onde? Para a Alemanha, vender a salvação com as suas indulgências. E enquanto o discípulo dele ia daqui para lá com a mensagem da mentira, com a mensagem das trevas, Deus estava trazendo uma luz de lá para cá, chamada Lutero, com mensagem no peito: só a graça, só a fé, só as escrituras, só Cristo, glória somente a Ele. E daquele dia para cá, daquele dia para cá, as trevas não mais dominaram a vida dos homens, porque onde o evangelho chega, ela é uma luz inapagável. Vocês que me ouvem aqui, eu empolgo quando eu falo desses homens, eu estremeço quando eu falo desses homens, porque eu os vejo como luzes, como lâmpadas que Deus estabeleceu. E eu pergunto: você filha, você filho, se dedica, se entrega, se consagra para determinar no nome de Jesus que, se depender de você, a lâmpada, a luz do evangelho não vai se apagar. Eu não estou profetizando, eu estou te perguntando. Eu quero que você pense, eu quero que você saia daqui consciente. Davi, Adão passaram, João Batista passaram, mas só saiu da boca de Jesus que eu e você somos a luz desse mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te sustente, que o azeite do Espírito